Ela foi descoberta no século XVIII, mas até os dias de hoje continua sendo uma planta muito protetora. A ciência comprova que ela elimina poluentes que estão em suspensão dentro do seu lar. Além desses dois motivos, eu vou te dar outros para você abrir um cantinho na sua casa para Sansevierias. Sansevierias, espada de São Jorge, espada de Ogum, espada de Santa Bárbara, lança, espadinha. Não importa por qual nome você conheça uma dessas verdinhas, mas a verdade é que elas são extremamente variadas também nos formatos. Nesse vídeo feito em parceria com a Naturaio, maior produtor do Brasil de Sansevierias, a gente vai mostrar um pouquinho sobre essas plantas que são tão guerreiras, tão resistentes e que fazem jus ao apelido de espada de São Jorge, espada de Ogum, estão realmente lutando por um cantinho na sua casa. A coisa mais importante que a gente precisa saber sobre essas verdinhas é que todas elas fazem parte do mesmo gênero. Embora não pareça, né? Porque a gente olha, uma tem a folha bem larga, a outra tem a folha cilíndrica. Essa daqui tem uma fenda na folha que o cilindro não é completo, ele tem uma área interna partida. Essa outra é bem mais roliça. Todas essas plantas são irmãs, todas. Aquela grande lá em cima, essa da borda amarela aqui do lado, tudo isso que você está vendo aqui são Sansevierias. Elas têm características bem comuns, então não importa qual você goste, todas elas têm rizoma. Esse caule subterrâneo, essa estrutura que cresce próxima das raízes é o que garante a força dessa planta. As espadas de São Jorge são plantas nativas da África e da Ásia. Então esse é um grande grupo com 130 espécies conhecidas. Tem com a borda verde e com a borda amarela. Essa daqui, que é uma variedade que eu amo, que é a Boncel, que é cilíndrica, mas ela vai fazendo um desenho espiralado, super interessante, tipo o cabelo do Cebolinha, da Turma da Mônica. Esta variedade aqui, que é comercializada pela Naturaio como coroa dinamarquesa, e ela parece mesmo uma coroa, que linda. E uma das minhas preferidas, que é a Vitória. Ela tem essa folha muito grande e extremamente escultural, bem dura. Um dos principais motivos dessas plantas terem conquistado o Brasil e o mundo é porque elas são extremamente resistentes. Elas aguentam sol e sombra. Elas aguentam sombra e breu. Elas conseguem se manter fortes, saudáveis já nem tanto, mas extremamente fortes, mesmo num local longe da janela. Eu tô aqui, ó, a 2,5 metros de distância da janela. E durante um tempão eu tive essa Boncel em cima desse móvelzinho. Uau! Repara que ela não ficou nem aí, ó, deu até brotinhos. Agora ela mora num local ensolarado. Repara que ela também não ficou nem aí. No máximo deu uma queimadinha nessa folha aqui. Então é muito legal porque você tem uma planta extremamente flexível. Como ela tem a folha muito dura e invernizada, o verniz funciona como um protetor solar e ajuda a manter a água dentro da planta. Ela é uma planta capaz de crescer muito devagar, então ela não tem um metabolismo super rápido como suculentas, por exemplo. Ela vai bem devagarzinho. Essa daqui, que é a Vitória, que é uma variedade que os americanos amam, é mais lenta ainda. Então essa folha super grande, escultural, bem dura, ela leva um tempão para aparecer. Então vale muito a pena você ter uma moça dessas no seu cantinho verde, especialmente naqueles locais que ficam a um pouco mais de distância da janela. Como cuida
do jeito mais sem frescura possível. Água, quando sentir que o substrato está secando, ela aguenta seca, ela aguenta até geada. Quando tem geada, ela queima, mas depois de um tempo ela volta a produzir folha nova e não tá nem aí. A NASA fez uma lista de plantas que filtram os poluentes do ar e as sansevierias estão todas lá por causa dessa capacidade especial de puxar o que tiver de sujeira que a gente nem vê. Justamente por serem plantas muito resistentes, raramente elas pegam praga. O principal problema que você vai ter com essas plantas é sempre cochonilha e provavelmente porque está bobeando na adubação. Então, ó, na hora de preparar o vaso, não esquece de incluir um adubo bem completo que tenha macro e micronutrientes. Eu sempre gosto de adubar com bocache. Se você tiver bicho de estimação ou essa planta ficar dentro de casa e você se incomodar com o cheiro, pode experimentar um bocache líquido, que aí não tem o cheiro de farinha de osso, que é tão característico do bocache, tá? Eu vou mostrar para você como usar e como adubar. Esse aqui é o bocache líquido da Yes We Grow. A gente tem outros modelos de bocache no mercado e você vai ver que você usa bem pouquinho, tá? É bem pouquinho. As cochonilhas a gente evita com bocache, mas a partir do momento que elas já surgiram, como as sansevierias têm as folhas muito duras, você pode passar um pano umedecido em água com sabão de coco ou água com detergente neutro, põe pouco detergente e simplesmente com o pano você vem removendo. Pode acontecer de surgirem cochonilhas nas raízes, daí o melhor jeito é desplantar, tirar bem todo o substrato, lava bem com um esguicho e replantar de novo. Aproveita essa oportunidade para fazer mudas. Tem outro segredinho, elas são muito fáceis de multiplicar. Por um pedaço de folha ou um talinho da folha cilíndrica, você consegue que elas comecem a enraizar. Eu gosto de soltar e, inclusive, aproveitar esse desenho que ela faz depois que ela é desamarrada. Aqui você tem, na verdade, 6 mudas diferentes da mesma sansevieria cilíndrica. Eu gosto muito de explorar essas plantas nos arranjos com suculentas, especialmente essas menorzinhas, porque elas dão altura para os arranjos, como você pode ver nessas imagens. Aliás, meus alunos do curso de como tirar mudas até já sabem, porque tem uma aula em que eu mostro várias técnicas para multiplicar as sansevierias. Mas, Carol, depois que ela tá assim, ela vai crescer torta? Não, se você não amarrar, ela volta ao crescimento ereto e cilíndrico Bem devagar. É pelo rizoma que a gente tira a muda. Então, quando você perceber brotações bonitinhas, que nem essa daqui, vou fazer uma sujeirinha, mas tudo bem, ó. Quando você cutuca, essa parte esbranquiçada que você começa a enxergar é justamente um pedacinho da conexão dela com a planta-mãe, ou seja, um rizoma. Se você cortar ela por aqui, tá aqui uma muda com rizoma e com raízes. Nem precisa pingar própolis, não precisa passar canela, simplesmente de espetar esse bebê num vasinho com terra úmida, ela já vai entender que tem condições para crescer e vai virar uma planta tão bonita e formosa, cheia de filhos, quanto aqui a originou. Agora eu vou te mostrar como plantar. Vou plantar a sansevieria usando esse cachepô como cachepô. Ele não tem furo e o plantio vai ser todo em vaso. Se você quer ser um expert em vasos, eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição do vídeo um dossiê de vasos que eu fiz em parceria com o pessoal do Shopping Garden para você saber outras opções que você pode usar. Tem vaso de feltro, vaso de concreto, vaso esmaltado, de vidro, tem uma porção de materiais que você pode explorar junto da beleza da planta. Aqui eu já deixei cortado esse vasinho porque ele tinha uma borda mais grossa que acabava aparecendo. Então ele tá sem a borda e ele para mais ou menos aqui. Jamais na sua vida você vai fazer uma coisa dessas. Quando você pega uma planta e enterra mais da metade dela, ela acaba morrendo. O que eu faço então? Conta com esse canal maravilhoso.
se inscreve aqui e ativa o sininho que a gente te mostra os segredinhos dos cachepôs que eram para ser pesados e ficaram leves. Muito bem, então pego o vaso de plástico e apoio num outro vaso de plástico. Você vai ter este resultado. Como este vaso é todo furadinho, eu não preciso me preocupar com a água. O cachepô não tem furo, mas a planta está plantada no vaso furado. Isso significa que o excesso de água vai para o cachepô, não estraga o piso da sua sala e nem a planta afogada. De tempos em tempos, se você notar que o cachepô está fazendo um barulhinho de piscina, quando você mexe assim, ó, faz aquele barulhinho de água, você pode simplesmente entornar e tirar o excedente. Como o vaso tem muito furo, é natural que a hora que eu coloque a terra, ela vá embora, ela passe pelo buraco. Então, eu vou colocar um pedacinho de manta de drenagem ou, no meu caso, de jornal para evitar que a terra passe. Eu quero que a água passe, mas a terra não. Não precisa ficar bonito, isso vai ficar completamente enterrado. Agora, eu vou usar substrato. Eu poderia usar substrato para mudas, para plantar, ou poderia usar qualquer outro substrato que você tenha à mão. Como a Sansevieria ela é mais seca, ela é mais rústica, eu vou usar para ela o substrato de cactos e suculentas, esse pacote azul aqui. Mas saiba que você pode substituir por qualquer outro substrato mais poroso, mais arenoso, que ela vai crescer super numa boa. O vaso, a planta, o substrato, o adubo, todas as coisas que você estiver vendo nesse vídeo estão com links aqui embaixo na descrição. A gente faz uma descrição super recheada de informações para te ajudar. Passo uma camada rasa de substrato, que é só para acomodar a raiz da planta. Venho com a moça, dou uns apertõezinhos no vaso para que o substrato solte com mais facilidade e aí eu puxo. Eu venho e faço um cafuné. Eu quero aproveitar o substrato no qual ela vem plantada, eu não quero me desfazer dele. Então eu misturo com o outro que eu já tinha colocado aqui. E eu vou fazer uma espécie de um cafuné para soltar um pouquinho a raiz embaixo e ela desbravar o substrato novo mais rápido. Não precisa desfazer o torrão todo, tá vendo? É só dar uma soltadinha. Talvez você esteja se perguntando: Mas, Carol, eu poderia plantar direto no cachepô? Verdinho, o cachepô não tem furo e é sempre mais difícil de controlar o excesso de água quando não tem para onde a água fugir, tá? Então, se você tiver experiência, pode. Mas se você estiver começando na jardinagem, eu sempre recomendo que você use o cachepô para aquilo que ele foi feito, para esconder um vaso. Perto da folha eu vou dar uma suave pressionada, mas em volta eu vou deixar bem soltinho, é só para firmar, tá? Eu prefiro deixar uma borda para completar com casca de pinos, que aí eu consigo deixar essa planta úmida, mas não encharcada, e eu faço um bom acabamento para esconder a borda do vaso de dentro. E aqui eu escolhi usar a casca maior, a grandona, porque se eu precisar tirar o vaso de dentro, é mais fácil. Essa é uma planta muito bonita para a gente usar em projetos de paisagismo que são mais geométricos, que são mais modernos, mais minimalistas, mais limpos. Aqui ela tem um desenho que se mantém desse jeito durante muitos meses, às vezes anos. Como eu disse, ela demora para crescer. Você vai manter esse desenho limpo que o vaso tem, que o arranjo todo dá, por bastante tempo, sem precisar tirar ela daqui. Plantou, regou, só que eu vou regar adubando. Então, primeiro eu rego para molhar com abundância. A raiz absorve melhor o adubo depois de umedecida. Então, eu vou dar um tempo e depois eu vou colocar o adubo. Vou pôr bem pouquinho para não exagerar. Eu posso usar uma tampinha por litro d'água. Não deixa adubo preparado guardado. Aproveita para adubar outras plantas que você tenha ou para dar de presente para o seu vizinho e ele poder molhar as plantas dele também. Quero saber de você qual das variedades que a gente mostrou aqui é a sua preferida. Deixa aqui embaixo nos comentários. Semana que vem tem mais vídeo. Um beijo, até lá.